têm que recebê-los. Aqueles são aqueles que voltaram depois de praticar muito. Ele suspirou e pensou consigo mesmo que estava tão cansado. Apenas fique em um lugar como a estação Waitan. Sem luz, não precisa fazer nada. Apenas balance sua espada algumas vezes. Então, diga: eu já cultivei. É isso. Enquanto bebe comida deliciosa. E, fazendo alguns golpes de espada, os proprietários engoliram seu vinho. Então, arrogantemente, o cultivo foi considerado difícil. Joe Gould contou que desta vez, o quarto tio realmente não carregava mais espadas. Não importa o que eles pressionariam o nariz sexual masculino apenas uma vez. O mestre da seita também foi determinado e apoiou a prática. Tenha cuidado com sua atitude também. Quarto tio, mostrando costas, é muito rígido. Então, contanto que você haja normalmente, ele não vai ficar com raiva de Chamian. Encolheu os ombros, mostrando que ele entendeu, ok. Eu disse que você pode ser repreendido com muita força. Mas você sabe... No portão de entrada do San, discípulos da geração foram alinhados em 2 fileiras. O mestre da seita e os mestres do pavilhão também estavam esperando, olhando para as 2 pessoas em pé na fila. John perguntou, casualmente, você está aqui? Sim, irmão. Neste momento, o anúncio soou. O discípulo de 2ª geração chegou. Abra rapidamente o portão da montanha. A porta se abriu lentamente à frente. Os discípulos de 2ª geração entraram lentamente. Algumas pessoas exclamaram: é aqui! A atmosfera é tão diferente. Os discípulos da 3ª geração todos aplaudiram. Chanyang ficou parado, olhando para a porta. Na vanguarda dos discípulos de 2ª geração. Está sendo mostrado. Depois de olhar para ele, ele implicitamente comentou, com certeza. Não importa como você olhe para ele, ele é muito bonito. Antes, eu vagamente ouvi esse som de aplausos, de congratulações. Pelo contrário, estando aqui, agora, provavelmente combina comigo. Depois que as senhoras terminam a maquiagem, eles desceram a rua para formar uma linha de boas-vindas. De repente, como o espírito do mestre Sekchamun surgiu, ele o lembrou de 2 palavras: consciência, e ele imediatamente olhou para ele. Não interfira em coisas como esta. Grande Mostrado deveria ter passado por Chamayang. Mas quando ele viu sua aparência, ele, de repente, sentiu algo e parou. Então, de repente, ele saiu da linha. Vá para onde Chang'an está. Você não entende nada. Eu vi ele... Levante a bainha de sua camisa para protegê-la de seu rosto. Chamayang ficou assustado e rapidamente retirou a cabeça. Os 2 mantiveram a mesma posição. Grande Show de repente caiu na gargalhada e perguntou: poderia ser... Você é meu conhecido.
irmão mais novo. Ele imediatamente franziu a testa e amaldiçoou. O que é esse bastardo? Você quer que eu haja? Ele olhou para você assim, e queria sondar ainda mais. Olhando para aqueles olhos, parecia que você me conhecia. Chang Ean se opôs. Eu realmente não entendo o que meu tio está dizendo. Big Sean retirou a mão e disse significativamente: E daí? É realmente estranho. Ele parece muito familiar. Eu me pergunto quando ele entrou na classe. John explicou em seu nome que o discípulo havia entrado na seita, enquanto o tio deixou seu filho. Não fazia muito tempo que ele entrava na seita. Então os dois definitivamente nunca se conheceram antes. Realmente, esqueça isso, mas ainda vocês parecem muito próximos um do outro. Como um irmão mais velho, saber cuidar do irmão mais novo. É uma coisa muito louvável. Não é criança. Qualquer maneira, tenho a sensação de que estamos bastante desbotados. É a nossa primeira vez. Mas parece extremamente familiar. Qual é o seu nome? O fece-cremiste de Chamayang. Mas ele ainda respondeu Chamayang. Ele murmurou Chamayang e eu sou grande mostrado. Um chiclete me lembrou, neste momento, o líder da seita está esperando por você. Por que você está parado aí, conversando assim? Ouvi que eles mostraram, teve que colocar esse assunto de lado. Antes de sair, ele enfatizou que podemos ter que nos ver muito no futuro. Com certeza, vamos nos lembrar desse nome. Cham Mai Yon. Ele silenciosamente franziu a testa e olhou. John caminhou ao lado dele e perguntou: Você já conheceu o tio Bic mostrado? Ele olhou para o monge e disse que seu amigo Tian é o gênio número 1 e filho O. Considerada a pessoa que vai reviver o ação, que está à beira do colapso. Chamayang ficou surpreso. O primeiro gênio em Oasan. Quando eu ainda estava com o nariz escorrendo, muitas vezes ouvi essas palavras, embora logo tenha sido alterado para outro nome. Lembrando aquele outro nome, ele se sentiu um pouco desconfortável. Sua mente é apenas para beber e amaldiçoar as pessoas. Que menor? Ele perguntou de repente, mas não é o gênio número 1 na lavagem. Em um truque de seu irmão mais velho. Jogur ouviu e congelou. Seu rosto ficou vermelho e ele sinalizou. O que você disse se alguém ouvir agora? Ele se perguntou por que ele teve que exagerar assim. Ele baixou a cabeça e respondeu. Tio Big é alguém Sean. que eu nunca serei capaz de acompanhar. Changyan tagarelou e disse. Bem, essa é a consciência de um perdedor. É uma coisa As boa. pessoas realmente precisam ser humildes assim. Tendo terminado de falar, ele olhou para Big Sean. Quem estava pensando que gênio? Parece ótimo, mas o verdadeiro significado pode decepcioná-lo. Guindastes devem viver com guindastes. São apenas guindastes naturais. Viver entre galinhas é muito incomum.
É por isso que a grande maioria das situações devem ser vistas de muitos lados. Big Show, agora volte para o seu lugar. No centro. De tudo, na frente do mestre da seita e mestres do pavilhão. De longe, Lula Twitch veio correndo apressadamente. Ela rapidamente entrou na fila logo atrás dele. Chamayan não pôde deixar de ficar sem palavras. Descobriu-se que ela também era uma mulher branca. Então, por que se preocupar? Faz apenas um dia que ela provavelmente não foi. Por aí, falando bobagens sobre mim ainda. Joe riu e disse: Eu também acho que Freiralu é muito grande, né? Eu entendo que ninguém pode resistir à primeira vista. A freira é realmente tão bonita, o que mais acorde do seu sonho. Você já tem a imagem do tio Baik mostrada. Antes que ele pudesse terminar de falar, Chamayang rapidamente cobriu seus ouvidos e fez um gesto nauseante. Joku ficou satisfeito. Eu não disse nada de os dois errado, apenas olharam para Nulo. Neste nível, Miss Luke pode ser chamada de a beleza número 1 da ilha. Ele lado a lado. Esta seita é estranha. Qual é o gênio número 1 na montanha Wei? E também a beleza número 1 da ilha. Ocidentais 2. Se outras pessoas ouvirem essas palavras, eles vão rir na sua cara agora. Irmão, em vez de gastar tempo bisbilhotando os casos de amor de outras pessoas, você deve praticar o jogo da espada. Talvez agora você possa esculpir nomes com uma espada. Você não deve trazer dor para o coração de outras pessoas, como aquele irmão mais novo. Então, não se preocupe em falar mais. Do outro lado, Big Sean apertou as mãos para fazer um som alto. Ele se curvou solenemente e conheceu o líder da SEC. Próximo resto também fez o mesmo. Ganancioso pelo mestre da SEC. Ele sorriu suavemente e perguntou: Todos vocês trabalharam tão duro? Você está cansado de praticar? Grande Show respondeu não cansado. Para Ro, um filho, vou tentar o meu melhor. E os resultados? Pratique de todo o coração a espada, sem parar, mesmo percebendo que não haverá fim para isso. Mas uma coisa é certa se não tivermos conquistas. Nós, definitivamente, não voltaremos. Ok? Vocês se saíram bem. O líder da seita voltou-se para a Epifania e aconselhou os mestres. Esses alunos treinaram duro e voltaram. Não deveríamos ter uma festa para comemorar. O mestre do templo pulverizou e murmurou. Eles não tinham feito nada, mas tiveram que entretê-lo. Bendo, sussurrando algo. O segundo mestre gritou em confusão. E voltou para o mestre. Ele então não respondeu nada. Claro que temos que fazer isso. Acabei de me preparar. Vamos para a direita. Tendo terminado de falar, ele se virou e saiu. Como ele virou, ele mudou de atitude e reclamou que, se você é pobre,
Você deve saber como economizar dinheiro. O mestre da SEC olhou para eles sem palavras. Desde o incidente com o grupo de comerciantes, ele só disse coisas estranhas. Então, ele se virou para o outro lado e eu instruiu, por favor, ajude essas crianças a organizar tudo. Sim, líder de seita também, Chama Yang. Quando ouviu a chamada, ele se assustou. Virando-se, ouviu o mestre da seita gritando alto. Venha para o meu quarto por um momento. Eu tenho algo para te dizer. Ele gritou alto e respondeu novamente. Quando Big mostrou a ela que ele parou de novo, como ousa aquele garoto falar assim com o mestre da SEC? Ele disse que eu preparei doces para você. Venha rápido. Chan Yang respondeu, objetivamente sim. Sim, eu sei. Ele rapidamente correu para o seu lado e caminhou com ele. Grande Show olhou para ele em confusão. Ele não pôde deixar de chamar o tio. Aquele garoto é afinal. Tio, um chiclete sorriu e aconselhou. Não preste atenção naquele menino. Vai te deixar mais forte, sim. Ele deu um tapinha no ombro e disse: Eu digo essas coisas puramente para você. Tendo terminado de falar, ele também saiu, deixando Big Sean perplexo. Esta é a mesma flor da montanha que eu conheço. A festa do vinho foi rapidamente preparada com lindos, deliciosos pratos e abrindo grande mostrado e carne. De onde vem o dinheiro para comprar isso? Um discípulo sentado ao meu lado exclamou. No tempo em que não estivemos aqui, o pavilhão e o restaurante mudaram muito. Já faz um tempo que não volto aqui e não me sinto muito familiarizado com isso. Mas tem que ser dito. Eu admito que a tinta ficou muito mais brilhante. Outra pessoa expressou que, durante o tempo que não estávamos aqui, parecia que Oasan tinha conhecido o Deus da riqueza. Olhe para as reações das crianças. Grande Show olhou para trás. O discípulo de terceira geração estava reclamando. Irmão mais velho, estou cansado de carne. Não há nada mais novo peixe, por exemplo. Ele ouviu e ficou surpreso. O que há de errado com esses caras? Eles até odeiam carne. Essas palavras realmente não se encaixam no Oasan. Tanto quanto eu sei. Oasan é a seita de mendigos número 1 do mundo. E também é a única seita que disputa com essa gangue. Nível de pobreza. Mas não. Na verdade, Oa Filho é mais pobre que todo o estado. A gangue é realmente propriedade de um grupo de mendigos. E a gangue em si não é pobre. Mas agora Rola-san tem comida e riqueza como esta. Tio Chiclete o viu congelado assim e perguntou. O que há de errado? A comida não combina com seu gosto. Grande Show balançou a cabeça. Não, esse não é o caso. Eu ainda não entendo nossa situação atual. Enquanto não estávamos aqui, o que aconteceu com o filho de Oa? Quando ele ouviu que ele riu e disse:
É isso na minha posição. Isso é difícil de entender. É uma história bastante longa, gradualmente, você mesmo saberá. Por enquanto, eu só preciso saber que a pedra caiu no Oasan Gate. E é isso, abençoe pedra. Neste momento, a porta foi repentinamente aberta por alguém. Chan Ye entrou com raiva na sala. Todos os olhos focados nele. Viek Chong foi interrompido enquanto falava. Parecia perplexa. Ele cerrou as mãos agora, quando levantou a cabeça. Ele podia ver claramente insatisfação e raiva, claramente visível em seu rosto. Chan Mayang bateu os pés no chão e caminhou pesadamente para a sala de jantar. Todos continuaram cuidando dele. Até que ele se sentou à mesa com Joe-gu e Eun-jong. Costas mostrado, tem observado e não disse nada ainda. A atmosfera no restaurante de repente ficou quieta. Ele não pôde deixar de se surpreender com o que é isso. Entre os discípulos da terceira geração, ninguém se apresentou para dizer nada para aquele garoto. Mesmo alguém que valoriza a polidez como um chiclete, não disse nada, como se isso fosse uma coisa normal e natural. Será que aquele garoto já foi todos os discípulos capturado da terceira geração? Além disso, a posição em que aquele garoto se sentou estava bem na frente do irmão mais velho. Yeon-jong e a pessoa com a melhor habilidade. Entre os discípulos da terceira geração, Joe-gu era como se fosse o centro, e os outros dois eram seus braços direito e esquerdo. Que método um jovem menino costumava capturar todo mundo assim? Eun-jong sorriu Riley e perguntou: "O que está acontecendo que te deixa tão bravo?" Chan Yang respondeu, resmungando: "Mestre, acabou de me forçar a ir para o grupo de mercadores novamente." Joe-gu e Yin-dong exclamaram surpresos: "Eu posso ir de novo." Ele reclamou com raiva: "Eu não sou um pombo-correio." É tão irritante. Eu realmente não gostei da última vez que fui. Só gostei uma ou duas vezes. Eu deveria ter enviado a carta para a filial no Havaí, mas aqui fui forçado a ir até Shan. Grande Show ainda estava profundamente em pensamento, sem saber que método esse pirralho usou. Mas parecia que os discípulos da terceira geração foram capturados por ele. Eun-jong tem uma personalidade suave, sempre respeitando seus superiores e dando a seus subordinados, para que ele possa ser facilmente subjugado. Mas Joe-gu não é absolutamente assim. Devemos descobrir este assunto. Enquanto ele estava pensando de repente, a pessoa ao lado dele falou e o lembrou. "Irmão mais velho, você não está comendo. Desde então, eu não vi você tocar pauzinhos uma vez." Grande Show ficou assustado. Rapidamente levantou os pauzinhos para pegar a comida. Ele teve que comê-lo. Eu estava prestes a pegá-lo quando me lembrei de algo.
Ele perguntou novamente para onde foi a irmã mais nova. O homem olhou para trás e respondeu: ela ainda nos seguiu até o restaurante. Se sim, não deveríamos ir procurá-la. Como um irmão mais velho, minha irmãzinha desapareceu assim. E só sabia sentar e comer. Ele explicou sem jeito, mas como alguém poderia encontrá-la? Irmão mais velho, você também sabe que se ela quiser se esconder, ninguém pode encontrá-la. Outra pessoa concordou isso mesmo. Não precisamos desperdiçar nosso esforço. Sendo mostrado franzido, a testa, em aborrecimento. Eu não tornei as coisas difíceis para meu irmão mais novo. Apenas pensando no passado. Irmã Júnior sempre foi uma pessoa tão teimosa. Não quero mais comer. Ele apenas abaixou os pauzinhos. Havia passos entrando novamente. A pessoa se aproximou cada vez mais. Ele rapidamente percebeu. Quando ele viu quem era Big Sean, sorriu alegremente. A pessoa que entrou foi a irmã Júnior, Lulula para ele. Ela estava olhando para algo, mesmo quando ele acenou para chamá-la. Ela ainda não prestou atenção. Lula para ele olhou para a esquerda e depois para a direita. Ainda imóvel no lugar. De repente, ela se moveu em uma direção, mesmo que grande aceno mostrado para ela. Irmã, aqui. Sendo ignorado, ele congelou um pouco. Mas o lugar que ela foi atrás de Chamyong. Ele estava comendo e de repente ouviu uma chamada ali. Posso sentar ao seu lado. Toda a sala de jantar ficou imediatamente chocada. A irmã Júnior estava conversando com um menino. Quando foi a última vez que ela o ouviu falar? Chamayang olhou para ela silenciosamente por alguns segundos. Então, ele virou a cabeça para trás e recusou de jeito nenhum. Lula Tude tentou persuadir. Então você pode falar comigo por um momento? Ele imediatamente acenou com a mão e interrompeu. Não tenho nada a dizer ao meu tio. Por favor, vá para outro lugar. Todo o grupo de discípulos do segundo ano viu isso. E ficaram tão surpresos que seus queixos caíram. Jogul também ficou surpreso com o que é essa situação. Aqui, Ioa, filho, eu nunca vi ninguém capaz de falar intimamente com Tilo. Mas, desta vez, Tilo tomou a iniciativa de falar com Chamon. Mas Lula T ainda persistia. Apenas por um momento, Chamayang, tio Ashinoide, não vai. Jogou orou silenciosamente. Por favor, fale com ele educadamente, esse cara ganancioso. Havia um grupo de segundos anos atrás. Cada um estava com raiva e queimando de ciúme. Ela apenas ficou lá para sempre, incapaz de ajudar. Mas estar confuso realmente apenas por um momento não seria suficiente. Ele franziu a testa. Eu disse a ele que não, você é surdo. Eu realmente não tenho nada a dizer para você. Jogul, impotente, cobriu o rosto e sussurrou. Meu Deus,
Por favor, fale gentilmente esse cara. Eu tenho algo a dizer, tio. É realmente problemático. Eu só quero comer tudo bem. Lula, para ele, silenciosamente pensou em algo. Então, ela se sentou ao lado dele e disse: que vou esperar até o irmão mais novo termina sua refeição. Chan Yang ficou sem palavras. Honestamente, eu já disse que não gosto. Estou muito ocupado. Vou encontrar outra pessoa para conversar. Lulede, para teimosamente explicou que vinha aqui para encontrar o monge. Mas por que você quer me encontrar? Neste momento, uma tosse seca soou. Os dois olharam para trás. Uma fileira de discípulos do segundo ano se levantou. Eles seguiram a corrente novamente, olhando juntos para onde veio o som de tosse. A pessoa que fez aquele barulho foi grande e mostrado. Ele lentamente se levantou. Então olhou diretamente para ele e perguntou: o nome do mestre é Chan Mayang, certo? Ele franziu a testa, mas ainda respondeu sim. Isso mesmo. Ele continuou a dizer que estou sentado aqui. Ouvi dizer que o mestre da seita designou este irmão mais novo para vir para Shan. Eu entendo que viajar uma longa distância é muito cansativa. Tendo dito que eles mostraram, de repente, parou. Ele sorriu, mas desde que meu tio disse algo assim: não importa o quão cansado ele esteja, ele não deveria mostrar algum respeito. Essa é a moralidade de um monge. Chen Yang não respondeu. Ele se sentiu ainda mais orgulhoso e pensou consigo mesmo: eu uso palavras tão bonitas. Se eu respeitar meu rosto, o garoto provavelmente vai admitir seu erro. É mais comovente, gentil o suficiente para a criança entender. No entanto, as palavras de Tianmong soaram completamente opostas. Ele perguntou, indiferentemente, por que eu deveria fazer isso. Vaishunk estava tão zangado. Ele arranhou uma marca na mesa. Ele tremeu e tentou manter um sorriso. Mas suas entranhas já estavam queimando. Honestamente, se eu ficasse com raiva aqui, esse garoto teria que usar seu próprio corpo para limpar o chão. Grande Show tentou perguntar calmamente. Por que você está perguntando o... Há muitas razões para isso. Primeiro de tudo, como ser humano. Você deve ter decência, claro. Entre monges e irmãos, você ainda deve manter a decência. Ele imediatamente interrompeu, sendo educado. Tio, rapidamente se desculpe. Ali você está chamando de desrespeitoso. Ele disse isso para Lula, para ele... Ela apontou para si mesma para indicar que a pergunta era eu. Chamian assentiu com firmeza. Sim, foi... O tio rapidamente se desculpou. Hoje é a cerimônia para parabenizar o retorno do discípulo de segunda geração. Mas o tio pediu um favor pessoal como este. Então, o tio Big Shone estava com raiva. Lula parece estar confuso.
Ela imediatamente se levantou e baixou a cabeça para expressar: Me desculpe, irmão mais velho. Eu estava pensando errado. Grande Show rapidamente acenou com a mão. Não, não é como aquela irmã mais velha. Chan Yang acenou com a mão para lembrá-la. Esse não é o ponto de pedir desculpas. Você deveria se desculpar com seus tios. Ouvir que Lula, para ele, virou-se e baixou a cabeça para os professores. Sinceramente, se desculpando o tio. Eu não pensei com clareza. Um chiclete sorriu e disse que tá tudo bem. Apenas relaxe. Grande Show finalmente não aguentava mais. Ele cerrou os punhos, com raiva. John ficou pálido, cheirava perigoso. Eu tive que parar com isso. Pensando nisso, ele rapidamente se levantou para aliviar o cerco e parabenizou seu tio por seu retorno. Ele deve ter trabalhado muito. Joe Go também se levantou para gritar. Hoje é realmente um lindo dia. Não é mesmo? Mestre Lu tá aqui. Vamos gritar. Parabéns juntos. Os dois cantaram, tentando forçar um sorriso para dissipar a atmosfera tensa. Isso é realmente delicioso. Você também acha? Big Sean respirou fundo e depois exalou. A voz soou um pouco animada. Você é Chamian, certo? As duas pessoas ficaram pálidas. Seus corações gritaram. Eles se foram. Eu soube imediatamente que seria assim. Chamian, por favor. Silêncio é dourado. Só desta vez. Apenas desta vez seja educado. Ok. Chan Mayang falou que tem sido muito difícil para os tios viajarem. Até agora os dois estavam felizes. É isso, pelo menos tinha que ser assim. Mas não muito depois que suas próximas palavras fizeram os dois congelarem. Por que você continua fazendo a mesma pergunta? Uma e outra vez. Se você estiver cansado, vá para casa e descanse. Grande Mostrado disse friamente. Vou fazer mais uma pergunta. Nós realmente acabamos de nos conhecer esta manhã. O irmão mais velho deve responder honestamente. Chan Yang sorriu e respondeu. Bem, eu disse que era nosso primeiro encontro. Eu nunca menti pra ninguém. Então, ele franziu a testa desconfortavelmente. Eu levantei minhas mãos e as prendi na frente do meu peito. Eu realmente não queria levar as coisas tão longe. Mas se eu não ensinasse esta lição nupcial hoje, eu seria motivo de chacota para todos. Grande Mostrado acusado de tio Chiclete. Tenho um incidente que preciso relatar a você. Qual é o incidente? Tanto quanto o irmão mais novo sabe. Discípulos de terceira geração não têm permissão para deixar roar montanha sem a permissão dos mais velhos. Mesmo que usassem uniformes taoístas ou roupas normais. Ainda é uma violação das regras. A decisão do professor. Mas hoje, durante o dia, o irmão mais novo viu um discípulo de terceira geração, vestindo roupas civis, aparecendo como eu sou.
Essa pessoa não é outro, senão aquela pessoa. Esta criança tinha um chiclete, franziu a testa e perguntou novamente: o que há de errado?